Só morando longe mesmo, né? Então vamos lá, começando sobre emergências respiratórias, a gente vai falar um dos principais sintomas que acomete o paciente na emergência, que está relacionado a vários sistemas, né? A gente coloca ele no trato respiratório, mas ele está relacionado também a outros sistemas. A gente vai ver isso ao longo da aula. Mas e aí você vai ter o enfermeiro e o médico, ele tem que fazer não só exame físico, na anamnese, no exame físico, um diagnóstico de onde que tá, no que está relacionado essa dispneia ou essa taquipneia, né? Então, a dispneia é ou falta de ar, né? O paciente vai referir, estou com falta de ar, então é uma dificuldade que a pessoa tem para respirar, é um desconforto para respirar, é como se tivesse uma sensação de respiração incompleta, tá? Então o paciente não consegue completar a inspiração, não consegue completar a expiração, então é uma sensação de desconforto. É um sintoma comum a um grande número de doenças, especialmente patologias cardiopulmonares. Então, quando você está olhando a dispneia do paciente, quando você tem a história, o paciente é DPOC, o paciente é asmático, ou ele tem uma pneumonia, você consegue associar rapidamente a, a parte respiratória. Quando o paciente não tem nenhum problema respiratório, não respiratório, você pode supor que seja cardíaco. E às vezes pode ser nenhum dos dois. Né? Pode ser até uma falsa, né? Que a gente chama de pseudocrise. O paciente está ansioso, né? Tá nervoso, ele pode também estar sentindo essa dispneia, tá? Ou até mesmo o esforço físico pode provocar dispneia. Então, obviamente no exame físico podemos encontrar alterações compatíveis com o sintoma. Usualmente a taquipneia, quando a frequência respiratória no adulto é frequência de 25 incursões por minuto e uma saturação de oxigênio menor que 93%. E também outros sinais decorrentes da doença de base. Com relação à fisiopatologia, né, existem alguns mecanismos fisiológicos que estão ali relacionados à dispneia. Por exemplo, aumento da demanda ventilatória, quando você faz uma atividade extenuante, a altitude, a anemia ou a tireotoxicose podem provocar aumento da demanda ventilatória, né? Você tem que usar mais a musculatura acessória para estar ventilando, para poder puxar mais ar, né? Com a ideia de buscar mais oxigênio, porque está baixa a concentração. Fraqueza e fadiga da musculatura respiratória, doenças neuromusculares, ineficiência mecânica secundária à hiperinsuflação pulmonar, como oriundo do enfisema pulmonar, o aumento de resistência das vias aéreas, que é decorrente da asma ou do DPOC, ou também a redução da complacência pulmonar, como doenças intersticiais ou congestão. Aqui tem os mecanismos que provocam a dispneia associado às patologias. Então isso é interessante de guardar, principalmente quando você está avaliando o paciente, você avalia o que é, qual é o mecanismo que está causando a dispneia. É uma fadiga muscular, né? O paciente não está conseguindo, já está cansadinho de tentar puxar a respiração, porque a musculatura acessória tá tentando compensar. É, é, é um aumento da demanda ventilatória, porque o paciente está em grandes altitudes e aí ele faz aquele esforço. Então você tem que tentar identificar o mecanismo. Também tem outros mecanismos fisiopatológicos associados à dispneia, envolvendo os mecanorreceptores e os quimioreceptores. Tá? Então, nós temos alguns receptores físicos, que são os mecanorreceptores que ficam em alguns pontos estratégicos no nosso organismo, principalmente nos vasos sanguíneos, e os quimiorreceptores, que são receptores químicos que vão identificar
quando o nosso organismo está precisando de uma demanda maior de oxigênio, de concentrações de oxigênio. Tá? Então, esses receptores eles vão ativar a mecânica da ventilação para conseguir extrair mais do ar, do ambiente, o níveis maiores de oxigênio. Então, desordens no centro de controle, que é central, então lá no centro respiratório, por exemplo, que pode provocar desordem no controle lá no centro respiratório, no cérebro, né? Intoxicação por AS, uma cetoacidose diabética, uma hipóxia ou uma hipercapnia, tá? Então lá no centro respiratório, lá no tronco cerebral, no bulbo especificamente, onde fica o nosso centro de controle respiratório. Então, níveis elevados de CO2 ou níveis elevados de íons de hidrogênio, eles aumentam a atividade respiratória. Por isso que o paciente que está em acidose diabética, cetoacidose diabética, ele tende a ter uma dispneia maior, ele puxa o ar com mais força e ele aumenta a frequência respiratória para tentar eliminar esses níveis de concentração de gás carbônico ou de íons de hidrogênio, uma forma de tamponar, por exemplo, uma acidose. Então, a hipercapnia, por exemplo, que é aumento de concentrações de gás carbônico, também faz essa descompensação. E aí o paciente entra nesse estado de dispneia. Também desordens no centro de controle, o periférico, né? Onde no periférico nós temos os receptores pulmonares. O edema pulmonar e a doença intersticial também vai provocar estímulo nesses sensores pulmonares, né? Nesses receptores pulmonares, que são sensores que irão também ativar a dispneia. Desordens na bomba ventilatória, que seria a caixa torácica, a musculatura respiratória e o diafragma, como doenças neuromusculares ou pleurais, também descompensam aí a responsável pela mecânica respiratória, né? Que é a caixa torácica, a musculatura respiratória e o diafragma, também assim aumentando o estado de dispneia. Desordens na troca através da membrana alveolo-capilar. E aí a gente está falando lá do alvéolo, né? Quando tem um enfisema pulmonar, uma fibrose pulmonar, também vai impedir, porque essa parede ela está enrijecida e aí acaba atrapalhando a troca gasosa nessa região da membrana alveolo-capilar, tá? A gente tem uma substituição de tecido fibroso, e aí acaba atrapalhando ou impedindo essa troca gasosa. Então esses são mecanismos que podem estar presentes num estado de dispneia, que quando você está avaliando o paciente, você tenta identificar de onde que está atingindo no paciente, que está provocando essa alteração. Tá? Então, dentro do sistema cardiovascular, a dispneia também ela pode estar presente. Tá? Então, quais são alguns mecanismos fisiopatológicos? As alterações da complacência pulmonar, relação ventilação-perfusão, a hipoxemia, né, que estão presentes no edema agudo de pulmão. Então a gente sabe que o edema agudo de pulmão é o acúmulo de líquido nos alvéolos, e aí o que acontece com esse líquido que fica presente, ele altera a relação de ventilação-perfusão, ou seja, o líquido ele atrapalha a troca gasosa, que leva ao estado de hipoxemia. Tá? Então, o edema agudo de pulmão é um mecanismo fisiopatológico de relação ventilação-perfusão. E também ativação dos receptores no átrio direito. Né? Então, existem receptores no átrio direito e no interstício pulmonar que recebem aí estímulos para a atividade respiratória. Então, quando existe o aumento da pressão capilar pulmonar, esses receptores são levados à sensação de dispneia. Tá? Então, esses são alguns mecanismos fisiopatológicos que estão presentes na dispneia.
Então, quando a gente só estou falando de dispneia aqui, então vê que dispneia é muito mais somente, eu estou com falta de ar. Quando eu estou olhando o meu paciente que chega na emergência com dispneia, o que é que está desencadeando essa dispneia? Essa é a pergunta de todo emergencista. O que é que está causando essa dispneia? O enfermeiro tem que saber fazer uma boa anamnese, né? O técnico de enfermagem tem que saber o que ele precisa fazer de procedimento num paciente com dispneia. Paciente com dispneia a gente não vai deixar na posição horizontal. A gente tem que ter O2 disponível. A gente precisa ter material de intubação disponível, as drogas disponíveis, ventilador disponível, tudo disponível caso esse paciente entre no estado de insuficiência respiratória aguda que tem uma indicação de intubação invasiva, né, de uma ventilação invasiva. Precisa ter também recursos para uma ventilação mecânica não invasiva, casos que são indicados, que a gente vai ver na aula hoje também, porque a dispneia de fato é o que vai levar à morte, né? O paciente ele está com falta de ar, está tendo dificuldade para manter os níveis de oxigênio dentro dos padrões de normalidade do sangue, e aí ele vai precisar de suporte, tá? E aqui a gente tem as principais desordens cardiovasculares, o que pode provocar dispneia dentro da parte cardiovascular. Então você está avaliando seu paciente lá e tá, o que é que está causando? Não é respiratório? Então pode ser cardiovascular? Então o que dentro das desordens provocam a dispneia? Primeira, isquemia miocárdica aguda, ou seja, infarto. Infarto agudo do miocárdio pode provocar dispneia. O paciente sente dor torácica e sente falta de ar. Disfunção sistólica. A disfunção sistólica é a incapacidade que o ventrículo esquerdo tem de fazer a sístole, de fazer a contração. Muito comum na insuficiência cardíaca. Tá? Doenças valvares, né? As válvulas podem perder a sua capacidade, função de abertura e fechamento, e aí gera congestão e outras coisas também podem estar relacionadas. E as doenças pericárdicas, né? Lembra o pericárdio, né? Que é a membrana que envolve lá o miocárdio. Então, essas são as desordens cardiovasculares que podem provocar dispneia. Então, como isso pode vir numa questão? São consideradas desordens cardiovasculares seguintes itens que provocam dispneia. Aí você tem aí uma relação. A gente tem dois tipos de causas de dispneia. A gente tem as causas agudas e tem as causas crônicas. As causas agudas é o que faz o paciente estar conversando com você, está na sua frente, e daqui a pouco ele começa a sentir uma falta de ar. Uma falta de ar aguda, né? De começo repentino. Então, vias aéreas superiores, com a presença de corpo estranho ou angioedema. Alteração de dispneia com relação à parede torácica, fraturas costais, né? Fratura costal. A pessoa sente dor e aí ela não consegue respirar direito. Aquele menino que faleceu em Praia Grande, um dos diagnósticos que ele recebeu como causa-morte foi a pneumonia. Aí vieram me perguntar, né, como é que ele morreu de pneumonia se ele tinha fratura de costela? Então vamos pensar no mecanismo aqui. O menino sofreu provavelmente pancada no tórax, teve fratura de costela, e se tem fratura de costela e não é feito diagnóstico, o paciente fica com dor e ele não consegue respirar direito. Pode ter acontecido algum tipo de perfuração, não sabemos, mas vamos pensar no mecanismo. E aí esse menino com dificuldade de respirar, ele acaba evoluindo para uma pneumonia, tá? E aí já é tarde, porque o paciente entra no mecanismo metabólico, no mecanismo respiratório, no mecanismo de compensação, e acaba sendo mais tardio para conseguir reverter. Tá? Então as fraturas de costais podem provocar dispneia.
Pulmonares, exacerbações da asma ou DPOC, TEP, que é o trombolismo pulmonar, pneumonia, pneumotórax, SARA, contusão pulmonar, hemorragia alveolar, cardíacas, síndrome coronariana aguda, edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca, arritmia, disfunção valvar, tamponamento cardíaco. As neurológicas, a gente tem o AVC e a doença neuromuscular. As tóxicas, a gente tem com relação às crônicas, a gente tem as pulmonares, as não exacerbadas. Quando existe a exacerbação de uma doença, é a agudização de uma doença. É uma doença que já é crônica, só que ela fica aguda, por exemplo, a asma. Existe a asma exacerbada. Existe também o DPOC exacerbado, ou seja, já é crônico, porém ele tem uma agudização na doença, porque ele antes estava estável e ele ficou agudo, tá? Então, a dispneia crônica é a doença crônica, já instalada. Então, dentro das pulmonares, a gente tem asma, DPOC, doença pulmonar intersticial. E das cardíacas não compensadas, a gente tem a disfunção miocárdica, que é a perda dessa capacidade do coração de fazer a sua atividade mecânica fisiológica, né? Ou seja, ele perde sua capacidade de bombeamento. E aí, causado por isquemia, pode ser, desculpa, a disfunção miocárdica ela pode ser isquêmica, ela pode ser hipertensiva ou ela pode ser chagásica também, tá? Ou seja, o coração ele perde sua capacidade de função e aí ele entra num estado de disfunção miocárdica. Dentro dos sintomas, a gente tem alguns sintomas que são bem específicos das vias aéreas, de causas respiratórias e outros, tá? Então, dentro das obstrução de vias aéreas, a gente tem a presença de corpo estranho, de início súbito durante a alimentação, sensação de corpo estranho, infecção, de início gradual, febre, dor, a deglutição, dificuldade em abrir a boca, e anafilaxia, que é de início súbito após a alimentação, como por exemplo frutos do mar, corantes, medicação ou picada de inseto, que vai ter aí edema de língua e de lábios. Então, a anafilaxia também pode provocar dispneia e está relacionado a esses agentes. Tem de causas respiratórias. No caso aí a gente tem a asma como um histórico de alergia e asma, crise de início súbito, tem a presença de sibilos, que é aquele chiado no peito. Dentro das respiratórias ainda a gente tem DPOC, que é a história de bronquite crônica ou enfisema, tabagismo, tosse produtiva crônica e início gradual, a pneumonia, que é de início gradual, de horas a dias, aí também tem febre, tosse e dor pleurítica, pneumotórax de início súbito, e aí você tem também a dor pleurítica, a embolia pulmonar, que é uma história de imobilização recente, trauma e cirurgia são exemplos, e uso de anticoncepção oral, dispneia súbita com dor pleurítica. E as causas cardíacas, de modo geral, a gente tem o diagnóstico de doença cardíaca, como a hipertensão, chagas, infarto, edema de membros inferiores, ortopneia, dispneia paroxística, história prévia de doença torácica do tipo venosa. Com relação ao exame físico, dentro do exame físico, a gente pode lembrar que quem faz esse exame físico vai ser o enfermeiro ou o médico, e você pode identificar na avaliação algumas alterações importantes, tá? Então, quais são alguns achados?
A gente tem redução ou abolição dos sons pulmonares, né? Na ausculta você tem o som diminuído ou abolido. Onde que eu vou ter essa característica? No DPOC, na asma grave e no pneumotórax. Então, esses três têm redução ou abolição dos sons pulmonares. Uso de musculatura acessória, DPOC, asmas graves e insuficiência respiratória. O estridor expiratório. O expiratório é quando o paciente ele está colocando o ar para fora. Então, quais são os sintomas? Quais são os achados, né, que você vai ter no exame físico? Você vai encontrar croup, que é um tipo de ruído na ausculta, corpo estranho e a traqueite. No estridor inspiratório, você tem pode ter a presença de corpo estranho, epiglotite e o angioedema. Hiperventilação, o mecanismo aí principalmente pode encontrar acidose, sepse e intoxicação por salicilatos e ansiedade. Êxtase de jugular com ausculta pulmonar normal, você pode ter a falência de ventrículo direito. O que eu vou achar aqui? Onde que eu vou achar? Principais patologias na embolia pulmonar, tamponamento cardíaco também vai ter êxtase. Quando você está examinando o paciente, aí você identifica a êxtase jugular, característico aí de falência do ventrículo direito, principalmente aí embolia pulmonar e tamponamento cardíaco. Então, no caso, com a ausculta, você está escutando o paciente, tem êxtase jugular, mas a ausculta está normal, tá? Agora, se tem êxtase jugular com crepitações pulmonares, aí já é sinal de insuficiência cardíaca descompensada, ou a SARA, né? Sopros cardíacos. É um achado que a gente tem nas doenças valvares. O pulso paradoxal, tromboembolismo pulmonar, falência de ventricular direita, choque cardiogênico, tamponamento pericárdico, exacerbação grave da asma. O pulso que a gente vê lá no precórdio, né? Estertores, crepitações pulmonares. A gente vai ter também na insuficiência cardíaca descompensada, na SARA e nas pneumonias. E os sibilos a gente encontra nas exacerbações da asma, DPOC, corpo estranho, insuficiência cardíaca descompensada. Então esse slide aqui é muito legal porque tem bastante questão de prova que pergunta sobre exame físico, né? Quando você vai examinar um paciente com sintoma de dispneia, você pode encontrar quando você está fazendo diagnóstico de enfermagem, ou o próprio médico está fazendo investigação, no exame físico já consegue direcionar aí qual é a principal causa aí da patologia, né? No caso, paciente com insuficiência respiratória decorrente de uma dessas patologias aí, tá? Então a dispneia, perceba que então que a dispneia não é uma coisa só que você tem que olhar, estou com falta de ar, né? Por que esse paciente está com falta de ar? Tem mais alguma coisa nesse paciente? Vou dar uma auscultada no pulmão desse paciente, vou auscultar o coração dele, vou fazer uma boa inspeção no tórax para ver se o tipo de tórax que esse paciente tem, ele tem êxtase jugular, ele está fazendo uso de musculatura acessória, qual é a característica, né, desse tórax, a musculatura, ele está fazendo uso do diafragma, que tipo de característica que está apresentando esse meu paciente que está com dispneia, tá? Então é muito mais do que simplesmente o paciente está com falta de ar. Você pode ver muita coisa nisso. A presença de alguns sinais está correlacionada com uma gravidade maior do paciente com dispneia.
sendo necessária uma abordagem diagnóstica e terapêutica rápida. Então, assim, o paciente chegou com dispneia para você na emergência, tá com falta de ar. Existe um tipo de dispneia que você não pode perder tempo. Você tem que ter uma intervenção rápida. Você bateu o olho e fazer, vou ter que entubar esse paciente. Você não vai demorar muito para fazer alguma coisa, porque senão esse paciente vai parar, porque ele está com um quadro de insuficiência respiratória. Então, essa dispneia pode evoluir para um quadro de insuficiência respiratória grave e a necessidade de uma intervenção mais rápida, tá? Então, existe então na dispneia sinais que essa dispneia está levando a uma parada respiratória, tá? O paciente está com dispneia, está com aquela falta de ar e teve um rebaixamento de nível de consciência, ele não está respondendo, você chama, ele não responde, ele está com aquela incapacidade de manter a respiração, porque ele está com fadiga respiratória, está cansado, e a presença de cianose, é para intervenção rápida, terapêutica rápida, tá? Não dá para perder tempo com esse paciente, ele está grave, tá? Então esses três sinais são sinais iminentes de parada respiratória, então não dá para perder tempo com esse paciente. Segunda coisa, que além dos sinais de iminente parada respiratória, são os sinais que sugerem que a dificuldade respiratória dele é severa, é gravíssima. Então, se bater o olho no paciente, você tem que bater o olho e fazer essa avaliação rápida. O paciente está instável ou ele está estável? Pergunta rápida que você faz na emergência. Independente do tipo de emergência, paciente instável ou estável. A dispneia, ela é um sinal importante que você avalia para determinar gravidade. Então, nos 3 primeiros sinais que a gente viu, é gravíssimo, tá? Rebaixamento de nível de consciência, incapacidade de manter o esforço respiratório e a cianose é grave. E tem aqueles que estão sugerindo a dificuldade, dentro da dificuldade respiratória, severidade, que você tem que intervir rápido também. Então, uso da musculatura acessória. Se o paciente ficar muito tempo no uso da musculatura acessória, ele vai fadigar. Respiração curta ou taquipneia. Incapacidade de se manter em posição supina. Então o paciente quer ficar sentado o tempo inteiro. Diaforese, tá? E agitação, alteração do estado mental, são outras duas alterações importantes que a gente vai encontrar no paciente quando ele entra nesse quadro de insuficiência respiratória. O que é importante você, quando chega o paciente para você sempre, o que você vai fazer? Se o paciente chega, você vai olhar para ele, você vai perceber que ele está naquele grande desconforto respiratório e você tem que tomar uma conduta rápida. Esqueci de falar, para quem não sabe o que é diaforese, é aquela transpiração intensa, o paciente está bem suando muito, tá? Intensamente, principalmente aquela sudorese fria, tá? O paciente ele precisa de uma conduta rápida, porque senão ele vai a óbito, tá? Você vai monitorar esse paciente, vai colocar oxímetro de pulso, esse som básico, mas a avaliação que é feita pelo enfermeiro e pelo médico, que determina se está estável ou instável, que vai fazer toda a diferença. Quais são os exames padrão ouro? O que você vai fazer para diagnosticar, chegar no diagnóstico mais preciso dessa dispneia? Raio-x de tórax e eletro. Para saber se é respiratório ou cardíaco, ou pode ser os dois. Tá? No raio-x a gente vê muita coisa, a gente vê coração e pulmão, e no eletro a gente vê coração. Então, inicialmente, esses dois na emergência tem que fazer. Tá? Então, a gente tem as principais alterações radiológicas, né? Eu vou mostrar nos próximos. A gente tem
doenças características ali que vão que a gente vai mais encontrar no raio-x, né? A gente pode encontrar um paciente com insuficiência cardíaca, um paciente com pneumonia, um paciente com pneumotórax, um paciente com DPOC, tá? E aí o raio-x ele vai ter algumas características, né? No caso da falência cardíaca, né? Então deixa eu botar aqui a imagem aqui melhor. Então no caso de insuficiência cardíaca, né? Então um raio-x aqui, percebam que o coração desse paciente é bem, o índice de o perfil radiológico é alto, tá? É grande, né? O coração é um coração grande. Aqui não dá para mostrar para vocês como é que a gente avalia se um coração é grande ou não, tá? Aqui não tenho como mostrar para vocês, mas só de olhar você vê que ali a metade do coração do lado esquerdo, né? Ele está quase encostando no rebordo costal, né? Então é um coração bem grande mesmo. E aí você percebe que na base está um pouco congestionado. Então a falência cardíaca, né, que ocorre no insuficiência cardíaca é decorrente do quê? Cardiomegalia, que a gente está verificando aí nesse raio-x que tem uma cardiomegalia, cefalização da vasculatura pulmonar, edema intersticial, que a gente percebe nas linhas B de Carley. A gente vê do lado direito que tem uma congestão acontecendo nas linhas A e B de Carley, sinais de congestão vascular, opacidades alveolares bilaterais e derrame pleural bilateral. Também pode acontecer na insuficiência cardíaca. Aqui é um exame de raio-x de pneumonia, né? A gente enxerga aqui no lobo médio uma condensação, né, infiltrado alveolar. Aqui é uma condensação lobar, tá? Tem segmentar e tem bilateral, tá? Que pode ser também uma broncopneumonia. Então, aqui está bem claro que uma pneumonia pode levar também a um quadro de respiratório. Pneumotórax, que a gente vê uma hipertransparência no hemitórax, esse lado que foi o lado acometido. Aí o que vai acontecer? Esse pulmão colapsado, ele está cheio de ar e aí ele vai empurrar, fazer um desvio mediastinal contralateral, ou seja, ele vai empurrar as estruturas para o lado aqui, né? Então perceba que tem um desvio de traqueia, né? Um desvio de esôfago também, o coração está um pouquinho comprimido também. Por quê? Porque esse pulmão aqui está cheio de ar aqui dentro e ele vai empurrando toda a estrutura, o ar vai empurrando toda a estrutura contralateral, tá? Então esse é um pneumotórax. No efizema pulmonar a gente tem hiperinsuflação pulmonar. Como é que a gente percebe a hiperinsuflação pulmonar? Vê que a imagem está bem escura, né? Caso da presença de ar em grande quantidade, porque esses alvéolos pulmonares eles retêm muito ar, né, por perda da capacidade de pôr esse ar para fora, e aí ele fica hiperinsuflado. E a gente percebe também pelo espaçamento entre as costelas, tá? Ficam mais distantes. E aí também tem as alterações eletrocardiográficas, por exemplo, no paciente com síndrome coronariana aguda, que seria um infarto, a gente tem a supradesnivelamento e o infradesnivelamento do segmento ST, arritmias cardíacas, taquicardia ventricular e as bradiarritmias. Lembra que tudo isso são alterações que vão provocar a dispneia, tá? Olha só como a dispneia é abrangente. Por isso que eu escolhi esse tema hoje para falar de emergência respiratória, porque é o principal sintoma que a gente vai abordar na emergência, é a dispneia, tá? Embolia pulmonar. Na embolia pulmonar vai ter uma sobrecarga de ventrículo direito, desvio de eixo cardíaco para a direita em S1, Q e T3, tá? Então, não dá S1, não dá Q3
e na onda T3, tá? Que seria D1, D2, D3. Aqui teria que ter um pouquinho de noção de elétron, mas só para vocês saberem onde mais ou menos localização que vai aparecer, tá? Derrame pericárdico que vem em decorrência, que vai levar, né, ao tamponamento cardíaco. E aí as derivações, mesmo você tentando colocar numa voltagem maior, ele vai apresentar baixa voltagem nos traçados do elétron. Então, todos os pacientes com dispneia no departamento de emergência devem ter monitorado a sua saturação arterial de oxigênio através da oximetria de pulso. Cuidado com os pacientes hipotérmicos, chocados, tá? Então tem que ter um cuidado importante. Os pacientes com saturação de oxigênio abaixo de 92% devem ser solicitada a gasometria arterial. Esse mesmo exame ou mesmo a gasometria venosa devem ser solicitados nos casos em que se suspeite da presença de acidose. Então, outra coisa importante, se eu estou investigando a dispneia, eu vou pensar em causa respiratória, eu vou pensar em causa cardíaca, não é respiratória, né? Cardíaca, pode ser metabólico também, ou pode ser uma acidose metabólica ou uma acidose respiratória que precisa ser tratada. E aí eu preciso também, então, o paciente com dispneia é ideal que se tenha uma gasometria desse paciente. Outros exames que vão complementar o diagnóstico, a gente tem os biomarcadores cardíacos, que é a troponina, né, para investigar a síndrome coronariana aguda, exceto o IAM com supradesnivelamento de ST, no caso que o próprio IAM já vai, o próprio eletro já vai acusar, o BNP, tá, que é um exame é um marcador que vai fazer diagnóstico da insuficiência cardíaca, o dedímero, que é para fazer diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, a angiotomografia computadorizada de tórax também é para TEP, e o estudo ecocardiográfico, que é para fazer, né, do caso, um ultrassom de tórax, avaliação de derrame pleural. No caso, né, eu vou fazer um estudo ecocardiográfico quando o ultrassom de tórax aparecer um derrame pleural, quando no ecocardiograma aparecer uma avaliação do tamponamento do pericárdio, uma isquemia miocárdica, uma embolia pulmonar, né, com hipertensão pulmonar e falência do ventrículo direito. Então aqui são alguns exames que são solicitados de forma complementar para fechar o diagnóstico diferencial com vocês aqui de como vocês têm que fazer a leitura. Então vocês têm as condições, né? Tem as outras condições como pneumonia, o edema pulmonar, a embolia pulmonar, a obstrução das vias aéreas superiores e a asma. E aí como é que é a história do paciente, os sintomas, quais são os achados encontrados, quais as alterações nos exames. Tá? Mais uma vez um pouquinho aqui, mais outras alterações. Sobre o tratamento na emergência, você vai avaliar a necessidade de oxigenoterapia, se vai colocar máscara ou catéter nasal, ou máscara com reservatório, ou máscara de Venturi. Providenciar acesso venoso calibroso para a medicação e coleta de exames laboratoriais necessários. Então você já vai começar com oxigênio, pega um acesso venoso calibroso para coletar para correr medicação e também para já coleta os exames, faz monitorização cardíaca e com oximetria de pulso, tá? Providenciar equipamento, já deixar no esquema para a manutenção das vias aéreas se necessário, como máscara ambu, ventilação mecânica não invasiva, material para intubação endotraqueal, sob a técnica de sequência rápida. Tá? Então, por exemplo, sob a técnica de sequência rápida, às vezes pode ser uma máscara laríngea, também tem que estar ali do lado. Exame clínico rápido, a gente falou bastante sobre isso no começo, né? Os achados que a gente pode ter e a importância de fazer esse diagnóstico diferencial o mais rápido possível, tá? E objetivo, incluindo a avaliação de possível via aérea difícil.
Então pode ser que o paciente tenha uma via aérea difícil para intubação, e aí pode ser que seja necessário uma traqueostomia, por exemplo. Tem que estar preparado para isso também. Então a gente que é da enfermagem precisa ter todo o material à disposição caso seja solicitado. Então, e também em condições que devem ser tratadas o mais rapidamente possível, como por exemplo a presença de corpos estranhos nas vias aéreas superiores, o pneumotórax hipertensivo e o tamponamento pericárdico. Esses são ameaçadores à vida. Então, a partir do momento que eu faço a identificação da dispneia e ela está associada a uma dessas três causas, é conduta rápida, tá? Aqui tem alguns fluxogramas de tratamento, né, do paciente agudamente dispneico. Então, uma dispneia aguda, mandar para a sala de emergência, vai fazer a otimização da oxigenação arterial, determinar a necessidade de ventilação mecânica, se vai ser invasiva ou não, tá? E determinar a causa. Determinando a causa dessa dispneia, você vai então iniciar o tratamento adequado o mais rápido possível. Né? O algoritmo 2, o paciente não melhora com máscara, nem com catéter, nem máscara de ventre. Aí pode ser que tenha indicação de ventilação mecânica não invasiva. Para pacientes portadores de DPOC exacerbado e edema agudo de pulmão, normalmente se faz o VMI. E pacientes com doenças neuromusculares. Então tem uma informação importante, né, que não pode esquecer. Pacientes com instabilidade hemodinâmica, hipotensão e uso de vasopressores em doses elevadas, ou arritmia cardíaca não controlada, alteração do estado mental, rebaixamento do nível de consciência ou agitados, se não cooperativos, ou com obstrução mecânica das vias aéreas superiores não devem ser submetidos a VMNI, tá bom? Então essas são as contraindicações para o uso da máscara não invasiva. Da ventilação mecânica não invasiva. E aí a gente tem a ventilação mecânica invasiva, que no caso é a intubação, né? O paciente, quais são as indicações de ventilação invasiva? Paciente em parada respiratória, obviamente. Paciente que esteja apresentando rebaixamento de nível de consciência, Glasgow menor que 8, fadiga respiratória e cianose central. Também uso de musculatura acessória, taquipneia, incapacidade de manter-se deitado, a diaforese, né, que eu falei daquela sudorese, e agitação. São indicações de intubação.